Existe um lugar que poucos conhecem, um lugar onde o impossível simplesmente existe. Um lugar chamado Lalabubolândia. Imagine uma terra onde as árvores não só têm folhas, mas folhas que brilham. Onde as flores não só desabrocham, mas cantam, sussurram histórias e dançam com o vento. O céu tem um tom de azul que não existe em lugar nenhum no mundo. É como se cada nuvem fosse feita de algodão mágico, flutuando preguiçosamente, enquanto pequenas luzes douradas passeiam pelo ar, como se fossem estrelinhas tirando folga do céu. E é aqui, nesse mundo escondido dos olhos comuns, que vive Kiko. Kiko não é um lalabubo qualquer. Ele é curioso, gentil, teimoso quando acha que está certo e um pouco atrapalhado quando se empolga demais. Todos os dias, Kiko acorda cedinho. Ele gosta de caminhar por trilhas cheias de cogumelos gigantes, onde borboletas mágicas o seguem, e as pedras do caminho flutuam como se brincassem de não encostar no chão. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. O brilho da manhã não estava lá. As flores silenciosas. O canto dos ventos desaparecido. Kiko parou, olhou para cima. Ué, cadê o azul do céu? O cheiro da terra parecia mais pesado. E as luzes mágicas, aquelas que sempre dançavam no ar, estavam sumindo, uma por uma, como velas apagando. De repente, no meio da trilha, uma luz. Pequena, pulsante, como se fosse um coração batendo. Kiko se aproximou devagar, empurrando os galhos dourados, até encontrar uma semente. Não era uma semente qualquer. Ela parecia viva. Tinha pequenos veios dourados que pulsavam, luzes que subiam e desciam, como se respirasse. Kiko esticou as patinhas e, bem devagar, segurou aquela pequena esfera de luz. Kiko, você a encontrou. Kiko pulou para trás assustado. Quem tá aí? Olhou para todos os lados. A voz, suave, parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Você é o escolhido, Kiko. Esta é a semente da luz eterna. Se ela apagar, toda a Lalabubolândia se apaga também. A voz continuou. As sombras estão despertando. A única esperança é levar esta semente até o topo da montanha dos ventos. Mas cuidado, o caminho é cheio de desafios. Só alguém de coração verdadeiro pode protegê-la até ela florescer. Kiko ficou ali, segurando aquela semente, o coração disparado, a cabeça rodando, as patinhas tremendo. Eu? Mas eu sou só eu, Kiko. Eu nem sei se consigo. Kiko respirou profundo, olhou para a medalha em seu pescoço, lembrou dos dias em que ajudou a recolher as folhas que caíam, das vezes que guiou borboletas perdidas até o jardim, dos dias que dividiu suas frutinhas com quem precisava. E então sorriu. Talvez, só talvez, eu seja mais forte do que penso. E assim, com a semente guardada com todo cuidado numa bolsinha, Kiko partiu. Primeiro, ele chegou à Floresta dos Espelhos. Lá o caminho se multiplicava e se dividia e se virava, espelhos por todos os lados, refletindo 1000 versões de Kiko. Para onde eu vou? Cada reflexo parecia rir ou acenar ou se virar, mas nenhum mostrava o caminho certo. Kiko fechou os olhos. Se eu olhar para dentro, o caminho vai aparecer. E como num passe de mágica, um único feixe de luz dourada iluminou uma trilha. Kiko abriu os olhos e... Achei! Sorriu e correu.
Depois veio a ponte dos sussurros. Não havia ponte, apenas um vazio, um abismo cheio de nuvens brilhantes e estrelas flutuando. No silêncio, Kiko ouviu: cante a canção da sua alma e a ponte aparecerá. Mas eu não sei cantar, disse Kiko olhando para o vazio. Mas lá dentro, uma voz bem baixinha disse: Kiko, todo mundo sabe, basta sentir. E bem baixinho ele começou, sussurrando: a luz vive em mim e vai brilhar até o fim. De repente, blocos de luz começaram a surgir. Primeiro um, depois outro, uma ponte inteira dourada, brilhante, flutuando no nada. Kiko atravessou. Mas então veio a parte mais difícil, a caverna do eco. Dentro dela tudo era escuro, só se ouvia ecos. E uma sombra enorme, surgindo, se arrastando, crescendo. Kiko tremia. A sombra dizia: você não é forte. Você não vai conseguir. Desista! Mas então Kiko percebeu. O que fazia aquela sombra crescer era o próprio medo dele. Ele apertou a medalha no peito, respirou fundo e falou bem alto: eu tenho medo, sim, mas eu não sou só meu medo. A sombra explodiu em partículas douradas e a caverna inteira se iluminou. E então Kiko chegou, no topo da Montanha dos Ventos, o lugar onde as nuvens tocam o chão e o chão toca o céu. Kiko, cansado, com a pelagem cheia de poeira mágica, segurou a semente com as duas patinhas, escavou um espacinho bem no meio da clareira e plantou. A semente começou a brilhar, girar, flutuar e, então, explodiu em luz. Uma árvore dourada cresceu. Seus galhos jogavam luz para todo lado. Pequenas estrelas caíam como chuva brilhante sobre toda a Lalabubolândia. O céu ficou azul de novo. As flores voltaram a cantar. As luzes mágicas encheram o ar e a sombra nunca mais voltou. Kiko olhou para o céu, colocou as patinhas na cintura e disse: a luz sempre vence quando a gente acredita. Camilo era um camaleão muito curioso. Mas, diferente dos outros camaleões da floresta, ele não gostava de aparecer. Na verdade, Camilo queria mesmo era ser igual a todo mundo. Certo dia, enquanto caminhava por entre os galhos, ele viu Tuca, o tucano mais colorido da floresta. Tuca cantava alto no topo de uma árvore, exibindo suas penas vermelhas, azuis e amarelas. Camilo olhou encantado e pensou: eu também quero ser como ele. Num instante, Camilo mudou suas cores. Deixou o peito vermelho, o bico preto e tentou se equilibrar num galho alto. Abriu a boca e imitou o canto do tucano. Cuacuí! Cuacuí! Mas ninguém olhou. No dia seguinte, Camilo viu Belinha, uma borboleta brilhante que dançava leve no ar. Suas asas tinham listras douradas que brilhavam ao sol. Camilo arregalou os olhos e pensou: ela é tão bonita! Eu também quero voar assim. Camilo colou folhas nas costas, tentando fazer asas, e pulou de um galho, mas caiu direto no chão, com um grande ploft. Belinha pousou num galinho perto dele e disse: ué, você não tem asas. Camilo ficou todo vermelho. Não de raiva, mas de vergonha. Tá bom, talvez eu precise de um nariz diferente, murmurou. Naquele mesmo dia, ele viu Dito, o tamanduá tranquilo, com seu nariz grandão e jeito calmo de andar. Camilo pensou: talvez se eu parecer com o Dito, todos vão gostar de mim. Pegou algumas folhas, enrolou no focinho e disse bem grosso: agora eu sou o Dito. Mas Tuca, Belinha e Dito
olharam e começaram a rir. Camilo, você tá estranho, disse Tuca. Você não precisa se fantasiar, disse Belinha. Você já é legal do seu jeito, disse Dito com um sorriso. Camilo não respondeu, apenas se escondeu atrás de uma folha. Ali, bem quietinho, ele sussurrou. Por que ninguém gosta de mim? Eu só queria ser como eles. Então, bem devagar, uma lágrima escorreu de um dos olhos de Camilo. E foi aí que aconteceu algo mágico. A pele de Camilo começou a brilhar, mas não era verde, nem azul, nem amarela. Era uma cor nova, que ninguém nunca tinha visto. Uma mistura de tons suaves que mudavam conforme ele respirava. E quando ele sorriu, a cor ficou ainda mais bonita. Tuca bicou um galho de surpresa. Uau, Camilo, isso é incrível! Belinha deu voltas no ar. Que cor mais linda! Só você tem isso! Dito se aproximou e disse com carinho. Camilo, agora você parece com você mesmo. Camilo olhou para si, viu suas novas cores brilhando e sorriu. Naquele momento, ele entendeu. Ele não precisava ser como Tuca, nem como Belinha, nem como Dito. Ele só precisava ser Camilo. E descobriu que ninguém brilha como quem é de verdade. Era uma vez um ratinho chamado Cazu. Ele era pequeno, peludinho, com orelhas grandes e olhos brilhantes. Mas havia uma coisa que deixava Cazu muito nervoso: falar. Na escola da floresta, Cazu adorava aprender. Mas quando a professora fazia perguntas, ele abaixava a cabeça. Ficava torcendo para ninguém chamar seu nome. Ele tinha vergonha da própria voz, que era fininha e baixinha, e morria de medo de que os outros zombassem dele. Cazu pensava, e se eu gaguejar? E se falarem que minha voz é esquisita? Então, ficava em silêncio. Mas um dia, Dona Zira, a professora coruja, trouxe uma novidade. Vamos fazer uma apresentação. Cada um vai contar algo especial sobre si, disse ela, sorrindo. Cazu congelou. Uma apresentação? Diante de todo mundo? Ele ficou tão preocupado que até perdeu o apetite no lanche. Foi aí que Pita, uma passarinha amarela e muito falante, percebeu. Ela voou até ele e perguntou: Está tudo bem, Cazu? O ratinho suspirou. Eu tenho vergonha de falar. Pita pousou ao lado dele com carinho. Mas por quê? Sua voz é sua e ela é importante, mesmo que seja pequena. Naquele dia e nos seguintes, Pita e o coelhinho Nando começaram a ajudar. Faziam jogos de sussurros, contavam piadas baixinho, liam livros juntos. E pouco a pouco, Cazu começou a rir, depois a falar, bem baixinho, mas falava. Chegou o dia da apresentação. O coração de Cazu batia forte, suas patinhas suavam. Ele subiu no tronquinho, olhou a turma inteira e parou. Pita sorriu para ele. Nando mostrou o polegar com confiança. Dona Zira assentiu com os olhos. Então Cazu respirou fundo e falou. Meu nome é Cazu. Eu gosto de escutar o vento nas folhas e invento histórias na minha cabeça. Sua voz saiu baixa, mas doce. A floresta ficou em silêncio, prestando atenção. Ninguém riu. Pelo contrário, a turma aplaudiu. Dona Zira disse com orgulho: Você falou com o coração, Cazu, e isso é o que mais importa. Desde aquele dia, Cazu ainda era um ratinho quieto, mas quando falava, todos paravam para escutar. Porque a voz de Cazu era pequena, mas cheia de coisas bonitas por dentro. No céu encantado, entre estrelas que dançam e cometas que sorriem, existe um planeta diferente de todos os outros. É um lugar onde o riso é energia e a alegria faz tudo funcionar. Seja bem-vindo ao Planeta Riso. Aqui, cada dia é uma nova descoberta, e quem comanda as aventuras são 5 amigos muito especiais. Primeiro, temos Toby, o inventor mirim. Com seus cabelos cacheados e óculos de inventor na cabeça, Toby vive criando engenhocas malucas que soltam luzes, sons e até bolhas de gargalhada.
Tenho uma ideia brilhante, ele costuma dizer, antes de tudo explodir em confete. Do outro lado do bosque encantado, encontramos Nina, a exploradora. Com sua mochila verde e botas amarelas, ela vive desbravando lugares novos. Cada cantinho do planeta Riso esconde um segredo feliz, ela diz com os olhos brilhando. Entre as árvores musicais está Luna, a menina sensível que fala com as flores. Com sua jardineira verdinha e uma flor mágica nas mãos, ela escuta o que as pétalas sussurram ao vento. A alegria mora nas coisas pequenas, sussurra Luna, encantada com o brilho ao seu redor. Correndo entre eles está Pipo, o cachorrinho peludo e animado. Ele late em ritmo de tambor, pula como se fosse uma nota musical e transforma qualquer coisa em instrumento. Pipo não fala, mas todo mundo entende quando ele está feliz. O planeta inteiro vibra. E lá vem Maestro Bilu, com sua cartola brilhante e batuta mágica. Ele é o guardião dos portais musicais e conhece os segredos mais antigos do planeta Riso. Tudo começa com uma boa sintonia, ele diz, com sua voz suave e sábia. Mas naquele dia, algo estava estranho. As árvores do riso estavam quietas. Os lagos que antes dançavam estavam parados. E a grande torre de notas estava apagada. A faísca da alegria sumiu, disse Maestro Bilu preocupado. Sem ela, o planeta Riso ficaria cada vez mais silencioso. E sem som, não há sorriso. Então, os 5 amigos se reuniram. Toby trouxe seu localizador de risadas. Nina mapeou as trilhas da floresta. Luna escutou o vento. Pipo latiu 3 vezes, indicando o norte. E Maestro Bilu abriu um pequeno portal entre as nuvens. Do outro lado, havia um campo esquecido. Ali, bem no centro, uma criatura triste segurava a faísca da alegria. Era um pequeno ser cinza, sem nome e sem cor. Eu só queria saber como era sorrir, disse baixinho. Sem dizer uma palavra, Luna se aproximou e entregou sua flor mágica. Nina contou uma história engraçada. Toby apertou um botão que soltou confetes. Pipo dançou de um jeito tão bobo que todos caíram na gargalhada. E Maestro Bilu apenas sorriu, pois sabia que o mais poderoso som do universo é o riso verdadeiro. A faísca brilhou de novo, a cor voltou ao pequeno ser. E naquele instante, o planeta Riso acendeu inteiro como uma orquestra de luz e alegria. Desde então, todo novo visitante é recebido com um abraço, uma risada e uma certeza. No planeta Riso, sorrir, cantar e viajar é só começar. Numa cidadezinha onde o céu parecia sempre sorrir, vivia um menino chamado Matias. Curioso, esperto e cheio de imaginação, Matias adorava observar o céu, as nuvens, os passarinhos e, é claro, o sol. O sol iluminava os dias, aquecia as plantas, fazia as flores se abrirem e deixava tudo mais colorido. Mas Matias tinha uma pergunta que ninguém sabia responder. E se o sol simplesmente desligasse? Foi então que, num certo dia, enquanto explorava o sótão da casa da vovó, Matias encontrou uma coisa muito estranha. Uma caixa de madeira cheia de botões, luzinhas piscando e, bem no meio, um grande interruptor dourado. E nele, uma plaquinha escrita assim: Luz do Sol, liga e desliga. Matias arregalou os olhos. Isso não pode ser de verdade. Ou pode? O coração disparou, a mãozinha foi chegando devagarinho e, sem pensar muito, clique! Ele puxou o interruptor para baixo. Na mesma hora, o céu escureceu. A luz sumiu. O sol desligou. Tudo ficou noite, no meio do dia. As pessoas saíram para fora assustadas, olhando para o céu. O que aconteceu? Cadê o sol? Já é noite? Os passarinhos foram dormir. As flores se fecharam. Até os cachorrinhos se encolheram, achando que era hora de dormir. Matias olhou ao redor e pensou:
Uau! Eu realmente desliguei o sol. No começo parecia até divertido. Matias e seus amigos brincaram de esconde-esconde no escuro, acenderam lanternas, fizeram um piquenique sobre as estrelas no meio da tarde. Isso é incrível, dizia Matias, rindo. Mas nem tudo era tão legal assim. Logo, as coisas começaram a ficar diferentes. Sem o sol, ficou frio, muito frio. As árvores ficaram tristes, as flores não abriram, as borboletas sumiram e as crianças começaram a sentir falta de correr ao ar livre. Até a vovó, com sua voz doce, falou: Matias, o mundo precisa do sol. Tudo tem seu tempo, dia e noite, luz e descanso. Matias olhou para o céu escuro, pensou e pensou. Pensou em tudo que o sol fazia. Aquecia, iluminava, fazia as plantas crescerem, dava energia, alegria. Ele percebeu que, assim como descansar é importante, brilhar também é. E que o mundo só funciona direitinho quando as coisas acontecem no seu tempo certo. Sem perder tempo, Matias correu até o sótão. Olhou para aquele interruptor dourado, respirou fundo e... clique! O sol voltou a brilhar, as flores se abriram, os passarinhos acordaram, as crianças saíram correndo para brincar, a cidade inteira voltou a sorrir. E Matias, olhando para aquele céu lindo, sorriu e disse: acho que prefiro o sol ligado. E desde aquele dia, Matias aprendeu que tudo na vida tem seu equilíbrio. A luz e o descanso, o dia e a noite, o brincar e o pausar. Porque quando cada coisa acontece no seu tempo certo, o mundo fica perfeito. Num bosque escondido entre colinas e riachos mágicos, vivia Luluca, uma fada com asas de arco-íris e uma varinha feita de vento. Mas Luluca era barulhenta. Ela batia as asas com estalos, sua varinha fazia põe a cada toque, e sua risada era como trovão em dia de sol. Acorda, bosque! Gritava Luluca, espalhando sua alegria aos quatro ventos. Mas os passarinhos voavam assustados, as flores se encolhiam e as borboletas tremiam nas pétalas. Certa manhã, o esquilo Zuzu empilhava folhas para fazer seu ninho. Tudo estava em silêncio, até que... Bom dia! Gritou Luluca bem ao lado. A folha voou longe e Zuzu caiu do galho com um susto. Ai, Luluca, por que você sempre fala tão alto? É meu jeitinho de espalhar alegria, respondeu ela com um sorriso estrondoso. Naquela noite, os animais se reuniram em volta da Pedra da Lua. A gente gosta da Luluca, disse a tartaruga com calma. Mas ela assusta as flores, sussurrou a borboleta. E faz os sapos pularem antes da hora, reclamou o corvo. Todos estavam tristes, queriam Luluca por perto, mas também queriam paz. No dia seguinte, o bosque acordou silencioso, muito silencioso. Nada de risadas, nada de põe, nada de Luluca. Ela havia se escondido em uma concha gigante, no alto da montanha do Eco. Se não posso ser barulhenta, então é melhor não ser nada, sussurrou Luluca triste. Foi então que Zuzu apareceu, não com gritos, mas com uma cartinha deixada na entrada da concha. Querida Luluca, nós sentimos sua alegria, sua risada, sua bagunça boa. Não queremos que você desapareça. Só queremos te mostrar que o som também pode ser macio. Venha brincar com a gente de escutar o vento. Luluca leu, depois fechou os olhos e escutou. Ouviu o barulho das folhas balançando devagar. Ouviu o poque dos passinhos de Zuzu subindo a montanha. Ouviu até a água rindo entre as pedras do riacho. E sorriu. O mundo também fala, mesmo baixinho. Naquela tarde, Luluca voltou ao bosque. Ainda dava risada, mas agora mais doce. Sua varinha já não fazia põe, fazia um plim encantado, como uma nota de música leve.
Ela aprendeu a sussurrar canções e descobriu que os abraços falam mais alto que qualquer grito. As flores dançaram, os passarinhos chegaram mais perto e Zuzu ganhou um abraço sem cair do galho. O bosque todo virou uma orquestra suave e Luluca, a nova maestrina do silêncio colorido. Desde então, a fada do barulho descobriu que o som mais bonito é aquele que também sabe escutar. No fundo azul do oceano, onde as estrelas do mar dançam e os peixinhos fazem bolhas de sabão, vive uma sereia chamada Marina. Marina não era uma sereia qualquer. Ela era curiosa, muito curiosa. Sempre nadava por lugares proibidos, atrás de aventuras e segredos escondidos no fundo do mar. Bolinhas, vem comigo! Descobri uma coisa incrível! Gritou ela empolgada. Bolinhas, seu amigo peixe-bolha, tremia só de ouvir. Ah, não, lá vamos nós de novo, suspirou, soltando uma bolha enorme. Atrás de um recife colorido, lá estava uma concha gigante, dourada, brilhando como se tivesse engolido o sol. Uau! Nunca vi uma concha assim, disse Marina, encantada. Quando ela tocou na concha, puf! Uma rajada de luz espalhou partículas douradas por todo o mar e a concha começou a falar. Somente quem tem coragem, bondade e alegria pode descobrir meu segredo. Ecoou uma voz misteriosa. Marina e Bolinha se entreolharam. Coragem, bondade, alegria. Acho que você escolheu a sereia certa, disse Marina, dando uma piscadinha. De repente, Cascudo, o velho caranguejo rabugento, apareceu resmungando. Isso não vai prestar. Toda vez que essa concha aparece, alguém se mete em encrenca. A concha brilhou novamente e revelou 3 pistas mágicas, cada uma levando a um desafio. Primeiro desafio: ajudar um polvo preso em uma rede abandonada. Marina nadou rapidinho, cortou os fios com suas conchinhas afiadas e... plim! A concha brilhou mais forte. Segundo desafio: devolver uma pérola perdida para uma ostra triste. Com a ajuda de Bolinhas, que encontrou a pérola escondida debaixo de uma pedra, eles conseguiram. Isso tá ficando fácil demais, disse Marina, rindo. Terceiro e último desafio: fazer alguém sorrir. Marina olhou para Cascudo, que estava com aquela cara fechada de sempre. Então ela fez cócegas nele com uma pena de arraia. Ah, para! Gargalhou o caranguejo, rolando de tanto rir. A concha então se abriu de vez. E lá dentro não havia ouro, nem joias, nem tesouros. Só um espelhinho de madrepérola com uma frase mágica escrita: a verdadeira magia está dentro de você. Marina sorriu. Então é isso. Ser corajosa, ajudar e espalhar alegria. Esse é o meu maior poder. Bolinhas rodopiou, soltando bolhas, e até Cascudo fez uma dancinha esquisita, meio rabugenta, meio feliz. E assim, Marina aprendeu que ser gentil, ajudar os outros e espalhar sorrisos é o maior tesouro de todos os mares. Numa cidadezinha cheia de flores coloridas, com ruas de paralelepípedo e cheiro de bolo saindo das janelas, morava uma menina chamada Clara. Ela era curiosa, sonhadora e apaixonada por descobrir coisas diferentes. Clara adorava sorvete, bala, pirulito e brigadeiro. Mas, no fundo, seu coração desejava mais do que os sabores comuns. Ela queria experimentar o que ninguém jamais havia provado. Numa tarde de sábado, enquanto passeava pela feirinha da praça, Clara avistou uma barraquinha diferente de todas as outras.
As cortinas eram douradas, as bandeirinhas brilhavam como estrelas e no alto um letreiro piscava devagar, como quem guarda um segredo. O letreiro dizia: sabores que não existem até você provar. Atrás do balcão estava uma senhora simpática, de cabelos azul prateados, óculos redondos e um sorriso que parecia saber de coisas mágicas. Ela olhou bem nos olhos de Clara e disse com voz suave: vejo que você tem fome de descobrir o novo. A senhora então entregou para Clara uma caixinha mágica. Era feita de madeira dourada, com desenhos que mudavam o tempo todo, como se tivessem vida. No centro, havia um botão em formato de estrela que brilhava discretamente. Aqui dentro estão os sabores impossíveis, explicou ela. Mas atenção, só funciona com quem tem coragem de experimentar o desconhecido. Clara segurou a caixa com as 2 mãos. O coração batia mais forte, misturado com um friozinho na barriga e uma pontinha de empolgação. Sem pensar muito, apertou o botão. A caixa se abriu, soltando uma fumacinha dourada e cintilante. Lá dentro apareceu um pequeno bombom. Na embalagem estava escrito: sabor de abraço. Clara olhou desconfiada e mordeu. Na mesma hora, um calor quentinho invadiu seu peito. Era como se recebesse ao mesmo tempo o abraço da mamãe, do papai, da vovó, dos amigos e de todos que ela amava. Era macio, aconchegante e doce. Clara fechou os olhos, sorriu e pensou: isso tem gosto de amor. Mas a caixa ainda não tinha terminado sua mágica. Com um novo apertar no botão, surgiu uma bala cor de nuvem. Na etiqueta estava escrito: gosto de saudade. Clara ficou curiosa. Levou a bala à boca e assim que sentiu o sabor, percebeu algo diferente. Um friozinho no peito, uma vontade enorme de rever quem ama, de reviver momentos felizes. Era doce, mas tinha um leve azedinho que fazia sorrir e ao mesmo tempo pensar naquilo que é especial, mas que já passou. Clara respirou fundo, segurou firme a caixinha e apertou o botão mais uma vez. Dessa vez, apareceu um sorvete com 3 bolas coloridas que mudavam de tom a cada segundo. No palito estava escrito: sorvete de coragem. Ela riu. Coragem tem gosto? Perguntou em voz alta. Sem hesitar, deu uma lambida. De repente, seu coração ficou forte, o peito cresceu de tanta confiança e uma voz parecia sussurrar dentro dela: você consegue! O sabor era diferente de tudo. Era como atravessar uma ponte balançando sem medo, como se jogar na piscina gelada, como subir na árvore mais alta e olhar o mundo lá de cima. Clara olhou para a caixa e percebeu que ela tremia, como se estivesse preparando uma última surpresa. Com o botão apertado mais uma vez, surgiu um brigadeiro todo colorido, que parecia feito de pedacinhos de arco-íris. Ele brilhava, pulsava e tinha cheiro de gargalhada. Na embalagem lia-se: brigadeiro de arco-íris, sabor de alegria infinita. Assim que Clara deu a primeira mordida, foi como se dentro dela explodissem fogos de artifício de felicidade. Tinha gosto de dançar na chuva, gosto de fazer bolhas de sabão, de brincar até o sol se pôr, de pular na cama, de rodopiar, de gargalhar até doer a barriga. Era doce, era mágico, era simplesmente alegria pura. Ao terminar, Clara fechou a caixinha e olhou ao redor. Percebeu que os sabores mais incríveis não estão nas coisas que compramos, mas nas experiências que vivemos, nas descobertas que fazemos, nos desafios que aceitamos e na coragem de experimentar o novo. Guardou a caixa mágica na mochila, olhou para o céu, sorriu e pensou: explorar é experimentar o novo.
E desde aquele dia, Clara nunca mais deixou o medo impedir que ela descobrisse coisas incríveis. Porque, afinal, o mundo é uma enorme caixa de sabores impossíveis, só esperando quem tenha coragem de provar. No coração de uma pequena vila colorida, cercada por campos verdes, vivia Caco, um cachorrinho curioso, sonhador e cheio de energia. Ele adorava correr, pular e explorar cada cantinho do lugar. Mas havia uma coisa que Caco amava mais do que tudo: sentir o vento no rosto. Sempre que corria, fechava os olhos e imaginava: e se eu pudesse correr tão rápido que me tornasse vento? E se eu pudesse voar? Todos os dias, Caco observava os pássaros cortando o céu, livres, brincando entre as nuvens. Seu coração batia forte só de imaginar como seria estar lá em cima, voando bem alto. Determinando-se, Caco começou a treinar. Corria sem parar. Subia morros, descia ladeiras, fazia voltas e mais voltas pelo campo. Cada dia mais rápido, cada dia mais decidido. Em uma manhã especial, o vento soprava mais forte. As árvores dançavam, as flores balançavam e as nuvens corriam pelo céu. Caco sentiu algo diferente. Uma energia mágica parecia envolvê-lo. Ele correu, mais rápido, tão rápido que, de repente, seus pés não tocavam mais o chão. Olhou para baixo e percebeu que estava voando. Suas orelhas balançavam no vento, sua pelagem parecia brilhar e seu rabinho tremulava como uma bandeirinha. Caco riu, deu voltas, subiu, desceu, fez piruetas no ar. Viu sua vila ficando pequena lá embaixo e decidiu explorar. Voou sobre os campos floridos, onde as borboletas formavam desenhos no ar. Passou por florestas densas, onde as copas das árvores pareciam um mar verde. Chegou até montanhas altíssimas, tocou a neve, sentiu o frio nas patinhas. Depois, voou até o mar. Viu ondas enormes quebrando na praia, gaivotas voando ao seu lado e até golfinhos saltando na água. Durante a viagem, conheceu uma nuvem simpática, chamada Nina, que sorria e fazia formas engraçadas para ele. Nina disse: Caco, voar é incrível, não é? Mas sabe, liberdade também é poder escolher onde estar e com quem estar. Caco pensou e, de repente, percebeu algo estranho. O mundo lá fora era lindo, mas estava sentindo falta de casa. Faltava o cheiro da sua caminha, o sabor dos biscoitos que o seu dono dava, os abraços, os amigos da vila e até aquele galho torto no meio da praça onde ele adorava se coçar. Caco sorriu e disse para Nina: Você tem razão. A maior liberdade que existe é poder ser quem a gente quiser e escolher onde quer estar. E eu quero estar em casa. Com um impulso cheio de alegria, Caco voou de volta. Sobrevoou os campos, pulou entre as nuvens, desceu as colinas, até que, suavemente, pousou no jardim da sua casa. Assim que seus pezinhos tocaram o chão, o vento que o envolvia sumiu e ele voltou a ser o mesmo cachorrinho fofo e sapeca de sempre. Correu para os braços do seu dono, que o esperava de braços abertos e um biscoito especial. Seus amigos da vila vieram correndo, felizes, e todos ouviram atentos as incríveis aventuras de Caco pelo céu. E assim foi que Caco descobriu que liberdade não é apenas voar, é se permitir ser quem você quiser, seja vento, seja cão, seja apenas você. E, acima de tudo, que o melhor lugar do mundo é onde estão aqueles que a gente ama. Liberdade é se permitir ser quem você quiser, mas também saber onde está o seu coração. No coração de uma nuvem colorida no céu profundo, nasceu uma estrelinha pequenina. Seu nome era Luma. Todas as estrelas ao redor cintilavam de alegria, piscando forte para dar boas-vindas. Mas Luma brilhava baixinho, como quem queria se esconder.
Eu não gosto da noite, sussurrou ela, encolhida atrás de um cometa de poeira dourada. Era estranho para uma estrela ter medo da noite, mas o escuro parecia tão grande, tão vazio. Chegou o dia em que todas as novas estrelinhas subiram para o céu. Luma tentou, mas parou no meio do caminho. E se a noite me engolir? E se eu me perder lá em cima? As estrelas mais velhas sorriram, mas não forçaram. Toda luz tem seu tempo, disseram. Sozinha em sua nuvem, Luma ouviu um som suave, como um assobio de carinho. Era o vento cósmico que dançava entre planetas e nebulosas. A noite não é vazia, Luma. Ela só está esperando você brilhar. Luma olhou para cima. As constelações brincavam de roda no céu. Ursa Maior girava devagar. Órion batucava seu cinturão como um tambor. Mas o medo ainda apertava dentro dela. Até que, no horizonte escuro, Luma avistou um planeta triste. Ele girava sozinho, coberto de sombra. Ninguém brilha por mim, sussurrou o planeta. Luma sentiu algo diferente. Não era medo, era vontade de ajudar. Com coragem, ela piscou sua luz, fraquinha, mas sincera. A sombra ao redor do planeta recuou só um pouquinho, e o planeta sorriu. Você me viu! Aquele pequeno brilho mudou tudo. Luma sentiu o coração quentinho. Então, com mais confiança, ela subiu mais alto. Aos poucos, o céu deixou de parecer assustador. Agora era bonito, cheio de dança, cheio de histórias. Luma passou a brilhar todas as noites. E cada vez que uma estrelinha tinha medo, ela chegava perto e dizia: "A noite precisa de você para ser completa." E quando você olhar para o céu e ver uma luz piscando devagar, pode ser a Luma, lembrando que até o menor brilho faz diferença. No alto de uma colina havia uma oficina diferente de todas as outras. Ela soltava vapores perfumados pela chaminé torta e brilhava por dentro como se guardasse estrelas. Era lá que morava o professor Tony, um inventor com olhos curiosos e um sorriso que nunca se cansava de inventar. Entre parafusos dourados, engrenagens dançantes e ferramentas que cantavam, Tony criou seu projeto mais especial. "Torque, ativar", disse ele, apertando um botão vermelho. E ali estava Torque, um robô prateado com olhos em forma de visor azul e corpo todo articulado. Ele conseguia calcular, recitar poesias, contar histórias, mas havia uma coisa que Torque não entendia. O que era um abraço? "Sua missão, Torque", disse o professor, "é ir até a vila e ajudar as pessoas." Torque desceu a colina com passos metálicos. Na vila, ele foi logo resolvendo tudo. Empilhou frutas na feira, consertou brinquedos quebrados, organizou as cartas no correio. As pessoas achavam aquilo incrível, mas algo faltava. As crianças tentavam abraçá-lo, mas ele apenas esticava os braços de forma dura, sem emoção. E assim, mesmo sendo tão útil, Torque parecia distante. Foi então que uma menina chamada Lia apareceu. Ela tinha olhos curiosos e usava um vestido amarelo com corações. Chegou perto de Torque e perguntou com delicadeza: "Você é tão legal, mas nunca dá abraços?" Torque pensou. Suas engrenagens rodaram. Abraço, ação de envolver alguém com os braços. Mas por quê? Lia sorriu. Porque um abraço fala com o coração, mesmo quando a gente não diz nada. O visor de Torque piscou. Ele olhou para ela, depois para o próprio peito. Algo ali dentro começou a brilhar. Lentamente, ele abriu os braços. Lia correu e se enroscou nele como se fosse um travesseiro quentinho. Naquele instante, o visor de Torque brilhou diferente. Uma luz dourada saiu do seu peito. E ele entendeu. Sentir era tão importante quanto saber.
Naquela noite, de volta à oficina, ele contou tudo ao professor Tony. Você aprendeu o que nenhuma máquina pode aprender sozinha, disse o professor, emocionado. Você aprendeu a sentir. Desde então, Torque continuou ajudando com contas, tarefas e reparos, mas o que todo mundo mais amava eram seus abraços. Afinal, tem coisa melhor que um abraço de verdade?